Então, pessoal, chegamos à nossa aula de número 28, ainda sobre trabalho e energia mecânica, e nós vamos fazer uma aplicação ao oscilador harmônico, tá? E depois alguns exercíciozinhos. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, vamos considerar o caso do oscilador harmônico, ou seja, uma partícula sujeita a um potencial desse tipo aqui, né? 1 meio de K vezes x ao quadrado, é o nosso U de x, certo? Olha só, nas proximidades de um ponto de equilíbrio qualquer, um ponto de equilíbrio estável qualquer, vou ler de novo. Nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, qualquer sistema físico, falta uma vírgula bem aqui, qualquer sistema físico pode ser aproximado por um oscilador harmônico. E é daí que vem a sua importância, tá? Essa aqui é a energia potencial, né, 1 meio de K vezes x ao quadrado, ou seja, uma parábola com a concavidade voltada para cima, tá bom? Então, se a gente tem o valor fixo da energia mecânica, ou seja, da energia total, nós sabemos que tem uma região que é acessível à partícula, tá? E essa região é simétrica porque essa parábola tem o seu centro em x igual a zero, tá? Então, então a nossa partícula vai poder ir de menos A até A, e nós vamos chamar de A de amplitude, tá? Vai ser a amplitude de oscilação, né? Lembra da nossa análise? Colocou uma partícula aqui, o que ela vai fazer? Vai descer, vai chegar bem aqui, vai voltar de novo e vai ficar nessa brincadeira aqui, ou seja, ela vai oscilar, tá? E a amplitude de oscilação é exatamente tal que obedece a equação. A energia total é o meio de K vezes A ao quadrado, né? Eu fiz a x igual a A. Tá? Então, fazendo isso, não é difícil você ver que você pode encontrar a amplitude de oscilação resolvendo essa equação. Tá bom? Beleza. Mas, no geral, a energia mecânica é dada por isso aqui. 1 meio de mv ao quadrado mais 1 meio de K vezes x ao quadrado. Como a gente sabe que V é dx dt, então a gente pode resolver para D e a gente vai obter aquela equação. Lembra que V igual a dx dt é igual a raiz de K sobre M, A ao quadrado, menos x ao quadrado. De onde é que veio isso? Você deve estar se perguntando. O que foi que a gente fez? A gente usou aquela expressão que o E é 2 sobre M é menos U de x. Né? A gente usou essa expressão aqui. Como é que você faz para sair dessa expressão e chegar na equação 57? Ora, você faz o seguinte. U de x. Vou tirar isso aqui para facilitar. É igual a 1 meio de K vezes x ao quadrado. Lembra disso? E que a energia total é igual a 1 meio de K vezes A ao quadrado. Né? Então, você vai lá e coloca bem aqui 1 meio de K vezes A ao quadrado e bem aqui 1 meio de K vezes x ao quadrado. Você pode colocar 1 meio para fora, vai cancelar com esse 2. E vai sobrar só o raiz de K sobre M do jeito que está aqui, né? Dentro vai ficar só A ao quadrado menos x ao quadrado raiz, beleza? Bom, a gente agora vai integrar essa equação 57 para poder obter o x como uma função do tempo. Então você deve estar se perguntando onde é que está o mais ou menos. No final da integração, se a gente quiser, a gente pode colocar esse mais ou menos. Nesse ponto aqui ele não é relevante, tá? Para a gente não ficar carregando esse raiz de K sobre M, eu vou chamar esse raiz de K sobre M da letra grega ômega, também pronunciada ômega. Tá bom? Pode falar de um jeito ou de outro. E aí, bom, se a gente fizer isso, a gente consegue separar o dx do dt, né? A parte que depende de x vai ficar dx sobre isso que está aqui, né? Ou seja, dx sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Do lado direito, eu vou ter ômega dt. Aí você deve estar se perguntando, professor, você colocou uns risquinhos aqui, o que é isso? Esses risquinhos, pessoal, são chamados de linha.
ou prime em inglês, tá? Por que eu estou chamando de linha? Por que eu estou chamando a minha variável de integração de linha? Porque eu estou integrando do ponto inicial até o ponto final, eu estou chamando o ponto final de x. Tá? No tempo, eu estou integrando do tempo inicial, que eu chamei de 0, até o ponto final. Então, para não confundir a variável de integração com o ponto final, eu chamei x' e t', tá bom? Aqui nesse nível, você precisa, não do lado direito, que aqui você pode fazer a integral. A integral disso aqui, se fosse fazer essa função é constante, é igual a 1, tá? Se você está integrando de 0 até t, essa integral aqui é igual a essa área base, que é t vezes a altura, que é 1. Ou seja, essa integral vai ser igual a t. Mas do lado direito, você efetivamente precisa de técnicas de integração. Tá bom? Então, se está fazendo Física Geral 1 pela primeira vez, você não viu o cálculo ainda, você vai ter dificuldade de acompanhar isso aqui. Então, quando você vir a disciplina de cálculo 1, ou no final do cálculo 1, no começo do cálculo 2, quando você vir as primeiras técnicas de integração, você volta aqui que você vai entender com muito mais facilidade. Bom, eu vou fazer as integrais usando as técnicas de integração que eu conheço, tá bom? Vamos fazer primeiro essa integral aqui do lado esquerdo. Bom, nessa integral, vamos fazer primeiro a mudança de variável. Vou pegar esse x' e vou chamar de a vezes y. Você vai já entender por que eu fiz isso. Bom, se eu fizer assim, o dx' é igual a d de a vezes y. A é uma constante, isso aqui vai ficar a vezes dy, que é o que eu coloquei bem aqui. Tá? Embaixo eu tenho a ao quadrado menos x' ao quadrado. Ora, mas o x' é igual a vezes y. Então, eu vou ter a ao quadrado. Então, eu posso tirar das integrações, esse a vai embora com esse. Só que eu tenho que fazer a mudança de variável nos limites também, né? Então, o x' inicial era x0, então o y' inicial vai ser x0 sobre a. O último valor de x' é x, então o último valor de y é x sobre a, né, que é o limite superior da integração. Bom, fazendo isso, vocês vão ver que não é difícil você obter esse cara aqui, o que ainda não é a nossa solução. Agora nós vamos fazer uma substituição trigonométrica. Qual substituição trigonométrica? Nós vamos pegar o y e vamos dizer que ele é igual ao seno de φ, ou φ', né? Eu sempre gosto de, nas variáveis de integração, colocar um linha. Então, eu peguei o y, chamei de seno de φ', tá? Então, eu vou integrar nessa integral aqui, i, de x0 sobre a até x sobre a de dy sobre 1 menos y ao quadrado, raiz. Bom, quem que é o meu dy? Aqui ocorre uma coisa interessante. Se o y é o seno de φ', dy de φ' é igual a cosseno de φ'. Tá, de novo, se você já viu o cálculo, isso aqui é trivial. Se você não viu, eu vou fazer isso aqui nos exercícios para você, tá? Para você dar uma olhadinha, vai antecipar um pouco seu curso de cálculo. Você vai ver quando você for ver cálculo, vai ficar mais fácil. Mas, por enquanto, acredite em mim, que a derivada de seno de φ' é simplesmente cosseno de φ', tá bom? Se você acreditar em mim, então a gente pode escrever dy como sendo cosseno de φ' de φ'. E aí eu faço a mudança de variável e uso uma identidade trigonométrica, né? Isso aqui é simplesmente o cosseno ao quadrado de φ', tá? Eu pego a raiz positiva, vou pegar um módulo, eu vou pegar numa região que é positiva, então vai sobrar simplesmente a integral de φ0 até φ de d'. Poxa, mas peraí, quem que é esse φ0? Bom, ele é de tal forma que o y não é igual a seno de φ', então se o y0 é x0 sobre a, então x0 sobre a é igual ao seno de φ0. E da mesma forma, x sobre a é igual ao seno de φ, tá? E aí foi por isso que eu deixei o φ
para ser o limite da integração e não integrando, tá bom? Bom, pessoal, beleza. A gente conseguiu calcular aqui a nossa integral do lado esquerdo. E do lado direito? Eu já tinha feito para vocês que essa integral ia ser simplesmente t, né? Tinha um ômega na frente, vai ficar ômega vezes t. Então, se eu juntar a equação 60, que é isso aqui, com a equação 62, eu posso escrever dessa forma: φ é igual a ômega vezes t mais φ0. Ora, mas nada me impede de tomar o seno do lado de cá. Seno de φ, bom, vou ter que tomar o seno do outro lado também. Peraí, mas o seno de φ eu sei quem é. Olha só quem é o seno de φ. Portanto, eu tenho x sobre a, x sobre a é igual a seno de ômega 0, ômega t mais φ0. Eu passo o a para o lado de lá multiplicando e obtive o meu x. Então, o x de t é igual a vezes seno de ômega vezes t mais φ0, onde φ0 é tal que o seno de φ0 é x0 sobre a. Certo? O seno, pessoal, é uma função periódica de período 2π. Significa dizer que ômega t mais φ0 se repete a cada 2π. Como o φ0 é constante, a cada t, a cada intervalo de tempo, tal forma que ele é de tempo igual a 2π sobre ômega, a minha função ela se repete, ela é periódica, ela assume o mesmo valor que ela tinha. Então, para eu calcular o período, o que é que eu preciso fazer? Ora, eu preciso que a diferença entre o argumento do seno, ou seja, entre um instante e um instante, uma volta depois, seja igual a 2π. Então, eu vou ter que ômega t mais tal, que é o período, mais φ0 vai ser igual a ômega t mais φ0 mais 2π, né? Então, nessa situação aqui, o que é que você vai ter? Que tal é 2π sobre ômega, né? Esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse, e vai sobrar que ômega vezes tal é igual a 2π, ou seja, tal é 2π sobre ômega. Mas o ômega é raiz de K sobre M, portanto, o período de oscilação só tem a ver com a constante elástica da mola K, que é uma característica do nosso potencial, e a massa M, que é uma característica da partícula, tá bom? Então, nós agora temos a posição. A partir da posição, pessoal, nós podemos obter a velocidade. Como? Derivando. Você vai lá e deriva seno de ômega t mais φ0 em relação ao tempo, tá? Usando a derivada do seno e a regra da cadeia, a gente vai chegar que a velocidade é ômega vezes a vezes cosseno de ômega t mais φ0, né? Você só vai precisar basicamente dessa regrinha aqui, né? Que eu vou mostrar para você mais embaixo, mais detalhes, tá? E por último, a gente pode obter a aceleração. É só derivar de novo. Agora, o que a gente vai precisar? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem aqui a posição. Como a gente diz, a posição oscila. Ou seja, ela é positiva durante metade do tempo, né? Metade do período, e negativa na outra metade. Então, ela vai ficar oscilando. A velocidade da mesma forma, né? Tem hora que o objeto está indo para um lado, né? Tem velocidade positiva, depois ela está indo para o outro, velocidade negativa, depois a velocidade volta a ser positiva de novo. E a mesma coisa com a aceleração. A aceleração também vai oscilar, como a gente viu. A aceleração oscila
em oposição de fase. Nesse gráfico não tem aceleração, né? Mas eu posso fazer para vocês. A aceleração oscila quase que da mesma forma que a posição, só que ela tem aqui o menos, né? Então significa dizer que a aceleração é assim, ó, como se fosse assim. Em oposição de fase à posição. E as unidades aqui são diferentes, né? A unidade desse cara aqui é como se fosse ômega A ao quadrado. Quer ver? Isso, ômega A ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. Beleza? Ela oscila. Bom, de fato, né? Por que tá em oposição? Porque quando a partícula tem x positivo, né, quando ela está à direita da posição de equilíbrio, a força para a esquerda aponta no sentido negativo e vice-versa. Então, a posição e a aceleração estão sempre em oposição de fase. Né? Quando a posição está para um lado, a aceleração aponta para o outro. Né? E vice-versa. Isso era de se esperar. E o que é que acontece com a energia cinética e potencial? Bom, se a gente pegar Bom, a primeira coisa que é importante saber é que a energia mecânica, ela é constante. A energia mecânica, ela não muda. Ela é constante. E o que é que acontece, por exemplo, com a energia... Vamos pegar a energia potencial primeiro, tá? A energia potencial, vou chamar ela aqui de azul. Energia potencial U. Ora, em x igual a zero, nesse ponto bem aqui, a energia potencial é zero. Porque a energia potencial é o meio de K, lembra? O meio de K vezes x ao quadrado. E como o x oscila com o seno, e a energia cinética, a energia potencial, perdão, oscila com o seno ao quadrado. Olha só como é que é isso aqui. Então, ela vai oscilando com o seno ao quadrado. Dessa forma aqui. Já a energia cinética é o contrário, tá? Como a partícula começa na posição x igual a zero, ela não tem energia cinética, isso significa que toda a energia dela é energia potencial. Em x igual a zero não tem energia potencial, toda a energia dela é cinética. Então ela começa desse ponto aqui, ó. E aí vai diminuindo, chega no mínimo, começa a subir, desce de novo e ela oscila. Aí vocês estão vendo que o período de oscilação, tanto da energia cinética quanto da energia potencial, é metade da energia do período de oscilação da partícula. Por quê, pessoal? Ora, porque a energia potencial vai com o quadrado desse cara, então é como se fosse o seno ao quadrado, né? E a energia, então isso aqui seria a energia potencial, 1 meio de kx quadrado. Já a energia cinética vai com velocidade ao quadrado. A energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado. Então ficaria cosseno ao quadrado. E é por isso que o período... Quando o seno e o cosseno trocam de sinal, bem aqui, tá vendo? Os quadrados não trocam de sinal. E aí já começa a se repetir, né, na metade do tempo. Bom, não sei mais o que dizer a respeito disso. Um ponto importante é o seguinte, que a gente pode ver que essa aceleração aqui, que a gente obteve aqui, ela é compatível com a segunda lei de Newton. Ou seja, se eu escrever o MA, que pela segunda lei de Newton é a força, eu vou obter menos kx, que é exatamente a força elástica, que é a única que atua sobre a partícula, porque é a única força que pode ser associada ao potencial elástico. Ou seja, F igual a menos kx, do jeito que devia ser mesmo. Tá? Uma outra coisa importante a respeito do oscilador harmônico é o seguinte: essa equação de movimento oscilador harmônico, essa equação 67, que nos dá a aceleração, né? Ela pode ser escrita nesse formato aqui, ó. A aceleração é igual a menos ômega quadrado x. Essa é a equação mais usada para resolver o oscilador harmônico. Ela é mais comum. E a solução dela é senos e cossenos. Tá? Que mais, pessoal? Bom, usando a equação 67, dá para a gente
Se a gente pegar essa equação aqui, ó, né, a gente pode expressar, por exemplo, a velocidade inicial, que é a velocidade em t igual a zero. Na realidade não é 67 não, é 66. Né? Se eu fizer t igual a zero, você vai ver que ômega vezes a vezes cosseno de φ0 é V0. Então deixa eu corrigir aqui, não é 67, é 66. Ômega vezes a vezes cosseno de φ0, tá bom? Usando a equação 61, que é aquela que relaciona a amplitude e a posição inicial com o seno de φ0, se você pegar seno de φ0 ao quadrado, vai dar o quê? x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Já na equação aqui de baixo, onde nós fizemos o cosseno, se a gente fizer o cosseno de φ0 ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar φ0 ao quadrado dividido por ômega ao quadrado ao quadrado. Ora, mas seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Né? Então, se você fizer isso, você vai ver que x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado é igual ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a conservação da energia mecânica, tá? E a gente pode escrever também a energia total do sistema. Lembra que a energia total do sistema é igual a 1 meio de K vezes A ao quadrado? Ora, só multiplicar isso aqui por 1 meio de K, você vai ter que a energia total do sistema é 1 meio de K vezes a posição inicial ao quadrado, mais 1 meio de M vezes a velocidade inicial ao quadrado. Ou seja, a energia total do sistema é igual à energia mecânica inicial do sistema. Por quê? Porque como a energia mecânica não se perde, a energia mecânica que você tem o tempo inteiro é a mesma que você tinha no início. Tá? Por isso que esse era um resultado que era de se esperar. Perdão. Então, pessoal, o que foi que a gente fez? A gente partiu, né, da conservação da energia mecânica, escrita desse jeito aqui, resolveu para V, né, encontramos o valor de V, né, e aí nós integramos essa equação no passo que nós separamos, né, a parte que só depende de x da parte que só depende de t. Tá? E essa é uma aplicação da conservação da energia mecânica que nos leva a encontrar o valor de x em função do tempo, do v em função do tempo e da aceleração em função do tempo de uma partícula sujeita a um determinado tipo de potencial. No caso aqui, do potencial harmônico, né? Um potencial do tipo x ao quadrado, um potencial quadrático. É isso aí.